Ok, nessa aula nós estamos indo do período da igreja chamado Sardes para o período chamado Filadélfia. Nós estamos na apostila, página 67, tá bom? 67. E provavelmente vocês não têm tudo da apostila com vocês hoje, mas na página 2 eu mostrei para vocês como utilizamos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse para nos dar uma linha de tempo da cronologia da igreja, da época da igreja, a época em que nós estamos hoje em dia. Já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Agora, hoje à noite, Filadélfia, e daqui umas semanas, Laodiceia, e terminamos a história da igreja. Há uma carta escrita para essas cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com detalhes que se ligam com eventos e pessoas e coisas ao longo da história da igreja. Éfeso, a primeira igreja, representa os anos 30 a 100, Esmirna, 100 a 300, Pérgamo, 300 a 500, Tiatira, 500 a 1500, Sardes, 1500 a 1700, e agora Filadélfia, 1700 a 1900. Então, no período anterior de Sardes, 1500 a 1700, é quando aconteceu a Reforma Protestante, quando a Igreja Católica dominava a Europa, controlava as crenças e as práticas das pessoas, e em 1517, Martinho Lutero, ele reconhecendo vários erros na Igreja Católica, ele postou na porta da igreja 95 teses que falaram que tem essas coisas erradas, precisamos basicamente reformar a igreja, e esse ato iniciou essa reforma que explodiu. Mas ao longo do período depois, esse período chamado Sardes, infelizmente os reformadores criaram suas próprias igrejas estatais, ou seja, não tem o nome católica, mas as igrejas ainda estão sendo controladas pelo governo. E o que acontece? Quando você tem isso, as pessoas se tornam luteranos ou outra coisa, basicamente por força. Você não pode decidir crer em certa coisa, é uma igreja estatal. Daí, o que era o resultado disso? Ao longo dos anos, a fé, a espiritualidade que surgiu na Reforma Protestante esfriou, congelou. E nós vamos entrar no próximo período, que é um período de avivamento. Além do período apostólico e de perseguição, quando você vê tanta fé e zelo, esse é um dos meus períodos mais prediletos ou favoritos de toda a história da igreja. É quando você vê grandes evangelistas, teólogos, escritores de teologia, de hinos, avivamentos, movimentos regionais e nacionais de pessoas recebendo Jesus, sendo transformadas. Muitos nomes famosos até hoje são de pessoas que viviam durante esse período chamado Filadélfia. Então, para mim, há muito para ser explorado, muita coisa interessante, e vamos então chegar aqui na apostila. Primeiro, vamos ler rapidamente essa carta à igreja de Filadélfia no livro de Apocalipse, tem na apostila, versículos 7 a 13, se não quiser usar a folha nesse caso, pode olhar na sua Bíblia, mas diz aqui: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aqui dando a ideia de algo que vai poder acontecer, vai ser maravilhoso. Muitas vezes nós vemos muitas portas fechadas, mas esse período muito diferente, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adoram prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja aqui, Deus não critica ou corrige, como acontece em muitas outras igrejas no livro de Apocalipse, nesses capítulos 2 e 3. Mas esse período realmente é um período maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês que ainda vai ter perigos, mas são forças, vamos dizer, fora da igreja, pessoas querendo corromper a igreja, etc. Então, Filadélfia, qual o significado da palavra Filadélfia? Amor fraternal. Então, quando você pensa sobre esse período, você pode imaginar pessoas da igreja crescendo em amor, querendo edificar os evangelizar os perdidos. Realmente, amor fraternal é a chave que destranca esse período, 1700 a 1900, ok? E essa cidade de Filadélfia era uma porta aberta para o interior da região, ficando 45 quilômetros para o sudoeste de Sardes. E a descrição profética aqui na apostila, uma igreja de avivamento, igreja missionária. Os morávios, metodistas e missionários começaram este período da história da igreja. Era uma reação boa contra o formalismo da ortodoxia morta das igrejas do período anterior. Sardes. Grandes avivamentos aconteceram nos quais milhares e milhares de pessoas receberam Jesus e milhões ouviram o Evangelho. Infelizmente, Satanás atacou muito a obra de Cristo durante esse tempo, com o nascimento de várias seitas e teorias científicas como a evolução. E como eu não fiz com as outras igrejas, também com essa igreja aqui de Filadélfia, eu não vou tentar ligar todas as coisas proféticas dessa passagem com o que acontece. Mas se você quiser, tem livros e coisas e você pode aproveitar. Nós vamos nos mergulhar bem dentro dos detalhes desse período. Eu não sei quantas coisas eu vou conseguir ensinar hoje à noite, mas vamos chegar aqui onde diz um resumo, tá? Vamos ver um pouco do período anterior e daí entrar no período de Filadélfia. O período anterior, Sardes. Várias coisas aqui. Número 1, enfraqueceu o controle da igreja católica. 2, produziu denominacionalismo. 3, transferiu o poder da igreja estatal em vários lugares da igreja católica para igrejas protestantes. 4, mantinha a perseguição dos que não aceitavam o controle da igreja pelo governo. 5, destacou a importância de compreender a salvação bíblica. E 6, terminou com uma frieza espiritual nas igrejas estatais. O foco do período de Sardes era o controle da vida espiritual do povo. Consequentemente, evangelismo fora da Europa não foi enfatizado.
A gente estudou sobre os grandes reformadores do período anterior: Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino e Menos Simons. E tirando Menos Simons, esses outros três homens, eles formaram igrejas controladas pelo governo. Então, ainda que eles não gostassem de muita coisa feita pela igreja católica, eles imitavam o sistema e até a forma de expressar as crenças deles. Então, nesse período, eles dominavam, controlando vários detalhes das vidas das pessoas, especialmente pessoas como um homem extremamente rígido, e a cidade dele, Genebra, ele queria controlar cada um dos detalhes das pessoas, tudo, tipo, jeito eu talvez exagerando, mas de andar, de falar, de tudo, você tem que fazer desse jeito, ou você é desobediente para a igreja e consequentemente desobediente contra o Estado, e você vai ser punido. E pessoas foram punidas por causa disso. E o que aconteceu? Vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Esses homens, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino, enfatizavam uma lista de crenças. Você tem que afirmar essas crenças. Tem que afirmar, tem que concordar. Você não pode sair dessas crenças. E eles escreveram essas crenças, e as pessoas, ao invés de entregar a vida para Jesus e crer nele, as pessoas começaram a, vamos dizer, mentalmente memorizar, sem colocar em prática a verdade. Por exemplo, eu tenho 5 filhos, todos criados num lar cristão. Eu prego para eles, eu ensino a Bíblia para eles, eu trago eles para os estudos e para os cultos, e quando eles fazem algo de errado, eu enfatizo as coisas de Deus. Quanto à salvação, eles ouviram milhares de vezes o Evangelho. Meu maior medo com os meus filhos é que eles memorizam palavras, mas não recebem Jesus de verdade no coração. Meu maior medo é que eles conseguem repetir pregações, mas eles não creem. É algo extremamente oco, raso, vazio, mental e não de coração. E aparentemente o período da reforma de 1500 a 1700 criou muito isso. Típica, por exemplo, aqui no Ouro Preto, você nasce e você não é nada. Você não é batista, você não é presbiteriano, você não é assembleano. Você nasce e você, afinal de contas, você toma uma decisão. Pode ser que alguém leve você para a igreja, etc. Mas você tem que tomar sua decisão. Então você tem em algum momento uma decisão para ser tomada. Mas quando tem igreja estatal, todo mundo entra na igreja luterana, por exemplo. Todo mundo. Você não tem opção. Você é luterano. Você nasceu nessa região, você é luterano. Então o que acontece? A pessoa segue o ritmo, a fé cristã se torna algo cultural, mas a pessoa em si não tem nada. De uma forma isso acontece aqui, na verdade de uma grande forma isso acontece, mas ainda é diferente porque aqui não é forçado, mas eu sei que há muito cristianismo hoje que é cultural, todo mundo fala a mesma coisa porque é o que a sociedade fala, mas quando você empurra e procura realmente entender o que é que você crê mesmo dentro do seu coração, a pessoa fica incomodada e não quer conversar mais, porque o nível da espiritualidade não é nada. Eu sempre fui dessa igreja, eu fui criado nessa igreja, vou ver nessa igreja, vou morrer nessa igreja.
Mas o que você crê sobre Jesus? Me diga o que você tem como convicção. Sabe, Jesus morreu por nós, a pessoa fala. Nem sei quantas pessoas me falam, Jesus morreu por nós, que é verdade. Ele morreu pelos nossos pecados, verdade. Mas quando eu empurro para entender realmente o que essa pessoa crê, a pessoa não tem a mínima ideia. Assim, e pior ainda, era a situação das igrejas, das pessoas nas igrejas na Europa, durante o período anterior. Agora, vamos chegar aqui no próximo parágrafo. O período de Filadélfia era uma reação para a frieza espiritual. Havia movimentos para, número 1, adorar a Deus de uma forma viva. Número 2, ganhar almas para Cristo. E número 3, enviar missionários para outras regiões do mundo. Era um período de avivamento, avivamentos locais e nacionais. Muitos se sacrificaram para levar a verdade de Cristo de regiões que não tinham nenhum contato com o Evangelho. Se vocês estão prestando atenção ao longo dessas várias aulas anteriores, vocês sabem que a expulsão da reforma protestante, o alvo principal não era ganhar africanos para Cristo, ganhar pessoas da Ásia para Cristo. Esse não era o alvo. Tinha isso, aquilo, ali, beleza, mas pouca coisa. O alvo era reformar a igreja católica. O alvo era mostrar como a igreja católica errou bastante. E daí o alvo era, por exemplo, Martinho Lutero, explicar o que é que ele acreditava. João Calvino, o que é que ele acreditava. Menos Sims, o que ele acreditava. E havia várias coisas boas nesses movimentos, aqui ali. Mas não existia a mesma ênfase de ganhar almas e enviar missionários e alcançar o mundo com o Evangelho. Um movimento hoje que, por exemplo, influenciou as igrejas nos Estados Unidos que me apoiam para que eu pudesse chegar aqui no Brasil, esse movimento, essa energia missionária existe como resultado das coisas que aconteciam durante esse período de Filadélfia, de 1700 a 1900. Se não tivesse esse período da igreja, não existiria esse movimento missionário que nós vemos hoje em dia. Eu garanto que haveria muito mais catolicismo no Brasil e muito menos evangelicalismo no Brasil se não tivesse 1700 a 1900. É extremamente essencial esse período. E nós precisamos entender esse período. E o que ficava incomodando as pessoas, como eu estou tentando enfatizar, eles falavam: olha, vocês estão memorizando coisas, mas vocês não acreditam, não há nada vivo. Eu não sei, mas eu acho que Martinho Lutero e a ideia dele é uma das causas principais do problema. Vou tentar explicar. Ele enfatizava, alguém me completa essa frase, a justificação é pela fé, certo? E ele enfatizou isso de tal forma, e tinha gente atrás que enfatizou até mais ainda, que a única coisa que você tem que fazer é crer, amém, só que de uma forma que você agora pode pecar ousadamente, porque você não vai perder a sua salvação. Que nós não pregamos que você não vai para o inferno, então vamos pecar, né? Mas as pessoas estavam pegando a ideia dele, então era só memorizar algo. Bom, você acredita que Jesus morreu por você? Ressuscitou? Sim, vamos para o bar. É isso mesmo. Então, eles aqui com a Bíblia dizendo Jesus é o Salvador, e aqui com uma garrafa de cerveja bebendo. O cristianismo, o luteranismo estava transformando a ser exatamente isso. E muitas pessoas estavam reclamando, e esse pessoal desse próximo período estava dizendo: não, mas está errado isso. Não existe nada de realidade dentro dessas pessoas. Vamos continuar. Por causa disso, Satanás não vai gostar de uma fé viva, né? A reação satânica durante a época
de Filadélfia era de, número um, criar muitas imitações da fé cristã, ou negar, número dois, negar a fé completamente. Muitas seitas bem conhecidas hoje nasceram durante o período de Filadélfia, como por exemplo os Adventistas, as Testemunhas de Jeová e os Mormons. As seitas eram principalmente nas áreas, as seitas erram principalmente nas áreas de soteriologia, cristologia e escatologia, ou seja, salvação, Cristo e o fim dos tempos. Também o livro mais famoso sobre a evolução foi publicado, A Origem das Espécies, 1859, escrito por Charles Darwin. Esse livro se tornou grande munição para o movimento secular de negar a Deus e crer que o homem é meramente o resultado de processos naturais. Então, olha, realmente, avivamento, irmãos, quando a gente entrar em certos detalhes, é algo lindo ver o que aconteceu nesse mundo entre 1700 e 1900. Movimentos fortes, pessoas sendo transformadas, não somente igrejas com avivamento, mas nações, povos inteiros, percebendo a realidade de Jesus Cristo, se prostrando diante de Deus, se arrependendo com lágrimas, recebendo Jesus, querendo ser missionários, querendo orar mesmo, realmente buscar a Deus. Aparentemente, Satanás não gostou. E surgindo nessa época, nós vemos as seitas principais hoje em dia, os Adventistas, Testemunhos de Jeová, os Mormons, outros grupos também, nascendo durante esse período, pervertendo certos detalhes da Bíblia, da Palavra de Deus. Sempre, esses três grupos aqui, que eu mencionei, os três pervertem a salvação pela graça, por meio da fé. E sempre colocam uma ideia de precisar guardar leis ou fazer boas obras para garantir a sua salvação. E além disso, havia dentro desse período um movimento secular para dizer: nós podemos explicar a origem do homem sem Deus. Então, esses novos movimentos, chegando por trás, estavam querendo eliminar o avivamento, eliminar a obra missionária, eliminar esse amor fraternal e criar algo que ou era uma perversão da fé cristã ou algo que negava completamente a fé cristã, como esse livro de Charles Darwin. E o livro dele não explica tudo, mas é basicamente uma ideia de explicar como o ser humano está hoje, como ele chegou a esse ponto, né? É um livro famosíssimo no mundo e muito, muito enfatizado. Assim, próximo parágrafo aqui. 3 movimentos nasceram durante o período de Filadélfia. Número 1, o revivalismo. Número 2, as seitas. E número 3, o eu não consigo falar hoje à noite. Secularismo. O revivalismo produziu grandes teólogos, escritores, evangelistas, pastores e missionários. As seitas e o secularismo levaram muitos a duvidar a Bíblia de 2 formas. Número 1, ou a Bíblia ficou corrupta e existe a necessidade de receber nova revelação, ou seja, as seitas. E número 2, ou a Bíblia não é de Deus e consequentemente não é confiável. Isso tem a ver com evolução. Nesse parágrafo 1, 2 e 3, o revivalismo, as seitas e o secularismo, essas 3 coisas que surgiram durante o período que nós vamos estudar, vão ter o seu impacto até 2022, onde nós estamos hoje. Inclusive, Deus permitindo, no próximo período, nós vamos ter que ligar o revivalismo do período anterior com o fundamentalismo do nosso período de hoje em dia.
Eu me lembro quando o meu professor ensinou sobre essas coisas, ele falou, podemos dizer que o período chamado Filadélfia terminou em 1900, mas ele falou, eu acredito que nosso ministério, falando sobre o ministério onde eu estudava, faz parte ainda do período de Filadélfia, né? E qualquer movimento que ainda tem esse desejo de ganhar almas e amar, etc. E eu entendo a lógica desse ponto de vista, mas nós vamos ver como até esse ótimo movimento vai chegar a ter corrupções, e nós estamos testemunhando essas coisas hoje em dia, e quando chegarmos naquele período nós vamos ver. Mas agora, note aqui, esse período que nós vamos estudar, nós vamos ver revivalismo, que é avivamentos, movimentos grandes de Deus empurrando pessoas para a obra, e seitas, perversões da fé cristã e secularismo, que é não precisar de Deus para explicar a origem das coisas. Nós podemos usar ciência e razão para explicar tudo.